Oi gente, esse é mais um vídeo das minhas leituras e sobre o que eu achei delas. O primeiro vídeo que eu publiquei foi em janeiro, sobre as leituras que eu tinha feito em janeiro, e eu tinha programado que eu queria fazer um vídeo para todos os meses. Só que em fevereiro e em março eu não li tanto quanto eu gostaria de ter lido. Na verdade eu até li bastante, mas eu não finalizei tantas coisas, eu acabei lendo mais HQ e principalmente mangá. Então eu fiquei pensando que talvez ficaria um vídeo muito curto e não tão interessante. Então esse vídeo vai ser sobre as minhas leituras de fevereiro e as minhas leituras de março. E uma das leituras, na verdade, eu terminei de ler no inicinho de abril, mas como foi um livro que eu li majoritariamente em março, eu vou considerar ele como uma leitura de março. Então, vamos lá. Minha primeira leitura de fevereiro foi Given, volume 7, que foi o último volume lançado aqui no Brasil pela New Pop. A gente tá esperando aí o lançamento do volume 8, que já saiu, eu acho, nos Estados Unidos. Eu acredito que sim. No Japão eu sei que ele já foi lançado e a autora, se eu não me engano, ela falou que vai até o volume 9, então tem mais 2 volumes de Given aí pra serem lançados no Brasil. E assim, esse volume de Given, eu sinceramente, eu não gostei tanto dele como eu tinha gostado dos anteriores. Acho que todos os volumes de Given até então eu tinha dado nota 5, e pra esse aqui eu dei nota 4, e eu vou explicar um pouco, assim, de porquê. Esse personagem que tá na capa, ele é o Shizu. Eu até vou dar uma olhada no nome dos personagens, porque eu já não me lembro mais direito, porque nomes em japonês, muitos nomes. Mas o Shizu, ele é um personagem que ele entrou depois na história e ele vai ter um relacionamento aí com o Hiragi, que não são os personagens principais, né? Eles são amigos do personagem principal, mas eles acabam tendo, né, um foco maior. Eles têm, desde o volume 6, a história tá sendo sobre eles, sobre o Hiragi, sobre o Shizu e sobre a banda deles. O volume 6 foi um volume que eu gostei bastante, mas esse volume aqui eu não gostei tanto, porque esse personagem específico, o Shizu, eu achei que ele é um pouco tóxico. E assim, isso não é uma coisa muito incomum de mangás que são de boys love, né, de yaoi. É muito comum ter esses personagens que são realmente meio tóxicos, que forçam a barra, que forçam um romance. E eu não gostei não. Eu acho que, assim, ele tem sentimentos pelo amigo dele, que é o Hiragi tem sentimentos por ele também, só que, assim, eles são péssimos em comunicação, eles são péssimos em tudo. Não parece que eles são amigos, porque parece que eles não se conhecem, tipo, a vida inteira. E aí esse cara aqui, ele toma umas atitudes muito estranhas, assim, tipo, meio que forçando o amigo a fazer coisas, amigo, né, que ele não tá querendo fazer ali naquele momento. O Hiragi ainda tá confuso em relação aos sentimentos dele. Então, assim, eu não gostei muito do desenrolar do relacionamento dos dois. Eu acho que tem outro romance em Given que começa assim, que é o romance do Haruki e do Akihiko, só que ele consegue se desenvolver pra uma coisa que não é tóxica, sabe? Pra uma coisa que acabou ficando legal. E aqui eu acho que só teve toxicidade, assim, eu não gostei muito, não. Então eu me senti um pouco incomodada. Foi até uma coisa que eu faço, né, resenha de tudo que eu leio no Scooby, e eu tava relendo agora, né, porque eu li lá em fevereiro, e foi um volume de Given que me deixou incomodada de ler, assim, tipo, eu tava lendo e eu tava tipo, não tô gostando disso que tá se desenrolando. E uma coisa que eu fiquei um pouco chateada com essa edição da New Pop é que aqui no início eles têm um resumo do que aconteceu na história até o momento, e eles erraram o nome de um dos personagens. E eu achei isso, assim, bem, assim, sacanagem, né? Tipo, o nome do personagem é Akihiko e eles escreveram Akihito em todas as vezes. Eu fiquei tipo assim, poxa, gente, não tinha ninguém pra revisar, não. Mas é isso, esse foi o primeiro mangá que eu li e a nota que eu dei pra ele foi 4 de 5. Depois eu fui ler mais um mangá, que foi Censor, do Junji Ito. Eu não tenho esse mangá aqui por causa que eu li ele emprestado, meu namorado me emprestou ele. Então, como eu não tenho ele aqui e a história dele é um pouquinho confusa, eu tô com meu computador aberto aqui no Scooby e eu vou dar uma lidinha na sinopse dele, porque, sinceramente, de cabeça, eu não consigo sintetizar sobre o que é esse mangá. Mas eu já adianto que ele foi escrito pelo Junji Ito, que é um autor muito famoso de terror e de mistério lá no Japão. E a história dele, então, desse mangá, ele vai girar em torno da Kyoko Byakuya, que tá lá passeando pelas montanhas do interior do Japão, quando ela conhece uma curiosa vila
totalmente coberta por fios dourados, fios de cabelo, né, que parecem fios de cabelo, mas não são fios de cabelo de verdade, que é uma coisa lá que foi expelida pela cratera do vulcão lá do Monte Sengoku, que faz com que tudo pareça uma grande cabeleira reluzente, por causa que eles são, tipo, amarelinhos, douradinhos. Então, os habitantes recebem ela, e ela conhece essa vila, e os habitantes, eles têm, tipo, um poder meio sobrenatural, por causa que eles têm contato com esses fios de cabelo, que, se eu não me engano, eles chamam de Amagami. E a Kyoko, ela descobre que, na verdade, ela tá sendo esperada por essas pessoas dessa vila e que ela tá sendo, tipo, a chegada dela foi prevista, então ela é convidada para participar de uma cerimônia de observação celeste e acaba desencadeando uma série de acontecimentos aterrorizantes e transforma a sua vida para sempre. E em meio às maquinações de uma seita megalomaníaca e um mergulho no passado das campanhas anticristãs no Japão, a gente segue os passos da Kyoko sobre a ótica do jornalista, que é o Wataru Tsushiado, que vai descobrindo a história dela e fica fascinado com os sinistros eventos que a rodeiam. Então, assim, é uma coisa muito louca. E, sinceramente, é uma história um pouco sem pé nem cabeça. Quando eu comecei a ler, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? E é uma história que ela tem passado, tem futuro, ela vai, ela volta. Então a gente começa a história pelos olhos da Kyoko, mas depois a gente acaba... quem conta a história pra gente vai ser esse jornalista que vai ficar muito interessado na história dela e vai seguir os passos dela. Eu achei essa edição, que é da Pipoque Nankin, praticamente todas as coisas, assim, tudo que eu conheço lançado pela Pipoque Nankin é muito bonito. Tem uma, assim, são mangás muito mais caros, mas é um volume único, vale a pena esse investimento. É muito bonito, são 244 páginas e é um dos lançamentos mais recentes do Junji Ito. Então, assim, é muito interessante. Só que eu acho que aqui o Junji Ito, ele deixou o terror um pouquinho de lado e ele foca mais no mistério. Porque como a gente tá vendo a história pelos olhos de um jornalista, ele tá curioso, ele tá indo atrás, e aí tem uma seita, e aí tem essa mulher que é muito misteriosa. Então, tem muito mistério e não tem tanto terror. Então, por isso, eu acho que talvez quem seja fã do Junji Ito e tá procurando um mangá dele pra consumir uma coisa mais de terror, talvez não goste tanto. Então, eu dei nota 4 de 5 justamente por causa disso, porque eu tava esperando uma coisa mais de terror e acabou sendo mais mistério, mas ainda assim é uma obra muito boa. Depois de ter lido bastante mangá, por que eu estava lendo mangá? Porque eu estava enrolando a leitura que eu estava fazendo de livro mesmo. E eu estava lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. E a Ordem da Fênix? É, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esqueci o nome do livro. Gente, essa leitura foi feita no Kindle e foi uma leitura muito difícil. Inclusive, esse é o título da minha resenha no Scooby. Leitura difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a ler esse livro em outubro de 2022 e eu só terminei ele em fevereiro de 2023. Só que se eu for ver o meu histórico de leitura no Scooby, não foram tantos dias que eu demorei pra ler esse livro, mas eu tinha, tipo, eu lia ele, lia alguns capítulos, lia, tipo, 10% do livro, e aí eu ficava 15 dias sem ler o livro, sem tocar no livro, porque eu não tinha muita vontade de continuar a leitura. Qual que é a minha principal crítica aqui? Eu não vou ficar fazendo sinopse de Harry Potter, porque eu acho que todo mundo conhece a história, então não tem porquê, né? Mas esse livro, ele é o maior livro do Harry Potter. Ele tem 704 páginas. E assim, ó, eu acho que ele poderia ter no máximo, exagerando, umas 400 páginas. Porque a maior parte das coisas que acontecem nesse livro, ele começa muito bem, com, né, o Harry sendo atacado pelos dementadores, e oh meu Deus, o que está acontecendo, por que isso aconteceu? E aí depois ele acaba entrando num marasmo, que é um dos problemas que eu tenho com os livros do Harry Potter, que eles, a maior parte do tempo, eles parecem com slice of life da vida escolar do Harry Potter, porque primeiro ele vai lá pra casa dos Sirius, né, que é a casa da Ordem da Fênix, aí eles limpam a casa, e aí o Harry fica brabo, porque o Harry tá sempre brabo nesse livro. E o Harry Potter é muito burro, do início ao fim desse livro eu fico impressionada.
Então tem muita enrolação. Tem muita enrolação. O grande mistério desse livro, o grande mistério desse livro é o departamento de mistérios, que isso vai ser citado lá pelos 50% do livro. E aí eu fico me perguntando, por que tanta enrolação? E eu, sinceramente, eu não gosto. Não gosto disso. Não, eu acho que se ele tivesse assim, ó, se ele tivesse 400 páginas, ele seria um ótimo livro. Mas não. O final dele também não me cativou. Tem a morte do Sirius Black, mas eu acho que ela foi escrita de um jeito muito esquisito. E nos filmes também eu acho que não foi muito bem feita. Ai, não sei, eu andei conversando com algumas pessoas sobre isso. E o Sirius Black, ele é um personagem super importante, ele é um personagem super cativante, só que ele morre. E parece que a gente fica tipo... Tá bom, ele morreu. E o clímax, eu tenho um grande problema com a escrita da J.K. Rowling, porque eu acho que ela coloca, tipo, ela começa a desenvolver as coisas bem, e aí quando chega no clímax do livro, ela não sabe como resolver. Ela não sabe como resolver, ela não sabe como escrever, e aí ela escreve qualquer coisa com qualquer coisa, que fica ruim. Porque assim, como que, me explique como que um grupo de adolescentes, né, que Harry Potter e seus amigos resolvem fazer a armada de Dumbledore para treinar lá os feitiços e controlar a arte das trevas, como que eles seriam mais inteligentes e teriam, tipo, mais força, digamos assim, contra a galerinha lá que apoia o Voldemort do que a própria Ordem da Fênix. Porque, tipo assim, os adolescentes estavam conseguindo lidar com a situação, mas quando a Ordem da Fênix chega para, tipo, salvar o dia, tem gente que morre. Tipo, como que os adolescentes todos não morreram? Eu não entendo. E não gosto muito do desenrolar desse livro. A única coisa que eu gostei bastante desse livro foi o desenvolvimento da história do Neville, que é um personagem que eu gosto bastante desde o início, e nesse livro ele começa a ser um pouco mais explorado. Então, isso eu gosto. Só que sabe o que é mais engraçado? Eu terminei esse livro lá em fevereiro, e aí agora, no início de abril, eu pensei assim, não, eu vou dar uma pausa em Harry Potter, eu vou demorar um tempo pra ler o próximo livro, porque esse livro foi muito difícil, não me diverti tanto lendo esse livro. Só que agora, eu tô com saudade de ler Harry Potter, mesmo que essa leitura tenha sido difícil, e eu não sei porquê. É o universo, eu não sei. Tem alguma coisa que me puxa pra finalmente terminar de ler os livros. Então, não vai ser agora que eu vou continuar lendo, mas eu vou voltar a ler. Em algum momento. Daqui a pouco, mas não agora. Eu acho que eu esqueci de falar, mas só pra finalizar, então, as minhas observações sobre Harry Potter pra esse livro, eu dei nota 3,5 de 5, o que é um pouquinho abaixo do que eu tava dando pros últimos livros, principalmente por essa questão dele ser um livro muito longo e cansativo, e não ter sido uma leitura muito fluida e nem muito divertida. Como eu tava com um pouco de saco cheio da leitura de Harry Potter, eu fui procurar alguma coisa pra ler que fosse curta e que fosse rápida. Então eu peguei pra ler Antes que o Café Esfrie, que foi um livro que eu ganhei de uma amiga minha, mas eu já tinha interesse por esse livro, eu já tinha olhado ele na Amazon e eu já tinha achado a história dele bem interessante. Ele é escrito por um japonês que se chama Toshikazu Kawaguchi. E, assim, eu tenho algumas ressalvas para fazer sobre a edição desse livro. Esse livro foi lançado pela editora Valentina e eu nunca tinha tido ou lido nenhum livro dessa editora. E eu simplesmente abomino essa capa. Porque quando eu ganhei o livro, obviamente, eu gostei muito, porque quem não gosta de ganhar livro, eu estava muito curiosa para ler a história, que eu vou falar sobre isso depois. Só que quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele, eu achei as capas dele, tanto a original quanto a que foi lançada nos Estados Unidos. E eu, sinceramente, fico muito triste que no Brasil a editora Valentina tomou a decisão de lançar com essa capa, ainda mais com essa coisa vermelha aqui, que diz mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Japão. Acho que não tem necessidade de colocar aí um selo no livro, assim, para que as pessoas tenham interesse por ele. Então eu vou deixar por aqui como que é a edição da capa dele nos Estados Unidos, para vocês verem como ela é muito mais bonita. Inclusive tem outros livros desse autor e as capas seguem a mesma estética, então eu acho isso muito bonito, porque é uma coisa que combina. Então eu realmente não gostei muito dessa edição dessa editora. E outra coisa que eu não gostei muito é que nas páginas
ele tem essa marca, como se fosse a marca de um copo de café. E ele tem isso em todas as páginas. E eu, sinceramente, achei isso meio estranho, porque eu acho que em algumas páginas ela fica sobrepondo o que tá escrito. E eu acho que não é uma opção muito interessante. Porque, sei lá, né, vai que a pessoa tem um problema, assim, pra enxergar, e aí fica aquela marca ali, ó, em cima da frase, e eu não achei uma escolha muito interessante, não. Mas agora falando sobre a história desse livro, ele é dividido em em 4 partes. A primeira vai ser os namorados, a segunda vai ser marido e mulher, a terceira vai ser as irmãs e a quarta vai ser mãe e filha. Então, toda a história desse livro, ele se passa num café, onde as pessoas conseguem voltar no tempo. Só que assim, pra voltar no tempo é uma burocracia, porque tu tem que sentar num lugar específico e tu só consegue voltar no tempo dentro do café, tu só consegue interagir com pessoas que estiveram dentro do café, e é por um período muito curto de tempo antes que o café esfrie, né? Por isso o nome do livro. E... André. Queres uma aguinha? O canil tá grande. Tu come a ração? Gente, simplesmente eu tava aqui gravando. E agora a gente tem um cachorro. Mais uma, né? Que a gente já tem 6. E mais um macho. Então a gente já tem 7 cachorros. E aí apareceu uma cachorra. Alguém abandonou 3 cachorrinhos aqui na rua. E aí um casalzinho, um macho e uma fêmea, teve um vizinho que achou e ficou. E essa daqui ficou separada. E aí o outro vizinho achou. E aí meus pais estavam conversando com o vizinho. E aí meus pais apareceram com um cachorro em casa. E aí foi por isso que meu pai tava me chamando. E agora a gente tem mais um cachorro. Interessante. Mas voltando a falar de livro, eu tava falando sobre Antes que o Café Esfrie e eu tava falando sobre as histórias que tem nele. Então ele é um livro dividido em 4 histórias com essa premissa de voltar no tempo no café. A minha consideração é que a primeira história, Os Namorados, ela é muito fraca. Assim, ela não me pegou do jeito que ela... Deixa eu ter meu computador aqui atrás. Vou botar ele aqui de volta pra não ficar aparecendo. Ela não me pegou como as outras histórias, eu acho que ela é muito simplista e é simplesmente... É isso, é um casal de namorados e a namorada, ela quer voltar no tempo, né? E sem grandes spoilers aí, mas ela quer voltar no tempo aí pra falar com o namorado dela, né? Porque... Enfim, caso do namoro deles. Aí, a história marido e mulher, essa sim, eu acho que foi muito boa. Se o livro tivesse sido só sobre essa história, marido e mulher, pra mim teria sido muito melhor. Porque foi realmente uma história muito interessante. Sobre um cara que ele tá ficando com Alzheimer e sobre a esposa dele. Então faz muito sentido essa questão da viagem no tempo e de, né, por que querer voltar no tempo. E o desenrolar dessa história eu achei realmente muito bonita. Foi uma história, assim, que eu li e eu achei bem tocante. Então essa daqui eu gostei bastante. Aí depois a história As Irmãs, ela é legal, ela é boa também. Mas não sei, eu ainda fico assim, eu não sei se quem sabe é porque os personagens, né, o escritor é um japonês, os personagens são japoneses, então tem certas coisas, assim, na história que tu fica tipo, nossa, isso não parece que faz muito sentido, porque é óbvio, né, que a cultura do Japão é muito diferente, e apesar de eu consumir muita coisa do Japão, né, tipo mangá e anime, como são histórias mais fictícias, né, é diferente do que tu lê um livro. E eu acho que eu nunca tinha lido um livro, assim, de um autor japonês. E não sei, tem algumas coisas, assim, culturais que eu acho meio estranha nessa história. E eu não sei se eu gosto, assim, tipo, eu não sei se eu gostei muito do final, assim, não sei. Mas essa aqui foi legal. Aí, a história Mãe e Filha foi uma que eu não gostei. Eu não gostei do final, é a última história e, assim, pra mim... tá tudo errado ali. Eu realmente... Assim, ó, eu não tenho como eu falar dessa história sem eu dar spoiler. Mas eu dei nota 3 pra esse livro. Porque eu acho que o autor, ele poderia ter
desenrolado as histórias melhores. Eu acho que tem certas coisas que parece que ele fica meio com preguiça de explicar. Tipo, ele explica e tem coisa que parece que ele tá inventando. Então, eu dei nota 3. Ainda em fevereiro, eu li Nana 1, que é um mangá que foi... Não é que ele esteja sendo relançado, mas ele está sendo reimpresso, reimprimido. Acho que reimpresso, não sei qual é o termo correto. Pela JBC, que foi a editora que lançou ele pela primeira vez aqui no Brasil. Então, Nana é um mangá que, assim, eu não fazia a menor ideia sobre o que era a história. Eu sabia que tinha uma personagem chamada Nana, mas na verdade são duas personagens chamadas Nana. E elas vão ser extremamente diferentes. Então, uma delas vai ser essa Nana aqui, que é uma Nana toda roqueira e independente e muito da hora, assim. A primeira parte desse mangá, então, ele vai falar da história da primeira Nana que a gente vai ser apresentado, que é essa Nana aqui, que é bem diferente. Então, essa vai ser a primeira Nana que a gente vai conhecer a história dela, e depois, na segunda parte do mangá, a gente conhece a história dessa Nana aqui. E elas são completamente diferentes, como eu falei. A primeira Nana é uma... Elas têm a mesma idade, mas a primeira Nana é uma menina que ela tá muito preocupada em parecer muito adulta e em se apaixonar em romances e coisas do tipo. Então, esse mangá, ele é um shoujo, né, como deu pra perceber. Ele foi escrito pela Ai Yazawa, acho que é assim que pronuncia o nome dela, que também é a mesma autora de Paradise Kiss. E eu não sabia disso até eu começar a fazer algumas pesquisas sobre Nana. E eu achei muito curioso, porque Paradise Kiss foi um dos primeiros animes que eu assisti quando eu era muito nova. Inclusive, eu tinha uma idade, assim, ó, nem um pouco apropriada pra estar assistindo Paradise Kiss. Porque Nana tem recomendação de 16 anos pra cima, né? E quando eu assisti Paradise Kiss, que é da mesma autora, eu devia ter uns 10 anos, uns 11 anos. Uns 11 anos. Uns 11, 12, por aí. Então... não tava muito certo ali pra minha faixa etária. Eu não me lembro muita coisa, mas eu lembro que eu não gostei muito na época, porque era um shoujo e são tramas que tratam de histórias um pouco mais sérias, né, sobre a vida, desenvolvimento e relacionamentos, e com 12 anos não era o que eu tava procurando. Mas, assim, a arte da Ai Yazawa, eu acho ela muito bonita. Eu acho que é uma das coisas, assim, que é o ponto principal, assim. E uma coisa que eu achei muito diferente dos outros mangás que eu tô acostumada a ler é porque tem muito texto. Muito texto, muitos balões de texto. Eu, sinceramente, me senti uma ogra. Assim, quando eu peguei esse volume pra ler, eu me senti uma ogra. Porque tinha muita coisa pra ler e era sobre a vida delas. E eu não sou muito acostumada a ler shoujo. Então, foi, assim, bem diferente da minha experiência que eu tenho normalmente com mangá, mas eu acho que foi muito interessante, eu gostei bastante, né? Eu tomei a decisão de colecionar Nana meio no impulso, assim, tipo, a JBC anunciou o relançamento e eu pensei, nossa, eu quero, porque é um título que faz muito sucesso, né? Digamos que é um clássico aí dos shoujos. E, curiosamente, Nana nunca foi finalizado, ele tá até hoje em hiato. Mas eu pensei, paciência, né? A gente lê aí até onde a autora resolveu escrever e se algum dia ela resolver terminar a história, a gente fica sabendo aí o que acontece no final. Então, gostei muito, eu dei 5 estrelas de 5, porque achei muito bom. Então, eu resolvi que eu queria aproveitar o meu Kindle Unlimited que eu tinha assinado. Eu tinha pego uma promoção no final de 2022 e eu não tinha lido nada. Então, no final de fevereiro, os meus 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99, eles estavam acabando. E como eu não tinha usado, eu fiquei tipo assim, cara, eu tenho que fazer o meu R$1,99 valer. Então, eu fui procurar alguma coisa que fosse curtinha e rápida de ler pra que eu conseguisse pelo menos falar que eu li alguma coisa no Kindle Unlimited que eu tinha assinado, e foi aí que eu encontrei O Alienista, do Machado de Assis, que ele é muito curtinho. Ele, na verdade, ele é uma novela, apesar de eu não saber exatamente o que isso queira significar, mas ele é uma novela, o que eu considero que aí é um livro mais curto. Então, ele tem... eu não consigo ver quantas páginas ele tem aqui,
mas eu acho que ele tem um pouco mais de 100 páginas. Bom, eu não vou conseguir ver agora, mas ele é um livro curto. E foi minha primeira vez lendo Machado de Assis e minha primeira vez em muito tempo lendo literatura brasileira. Eu admito que eu não tenho o costume de ler nada que seja nacional e eu acho que isso é um erro. E depois de ler Machado de Assis, eu quero mudar isso. Eu li O Alienista porque eu achei a história muito curiosa. Basicamente vai ser sobre um médico, né? Alienista é como chamavam os médicos que cuidavam de pacientes psiquiátricos, né? Seria, acredito eu, tipo um psiquiatra hoje em dia. E é esse cara que se chama Simão Bacamarte e ele é um médico, tipo, super renomado, e aí ele volta pra uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, que se chama Itaguaí, e lá em Itaguaí ele resolve, então, fazer uma casa, que ele chama de Casa Verde, onde ele vai estudar as pessoas que são loucas, basicamente. Só que esse cara, no início, assim, todo mundo acha incrível, né, porque ele é um médico que vai dar atenção pras pessoas que são doidas. Só que depois ele começa meio que a se tornar uma ameaça na cidade, porque ele chega pra pessoa e fala, tipo assim, olha, eu acho que tu tem que ser internado, eu quero te estudar, e aí ele recolhe as pessoas pra Casa Verde. Só que ele acaba fazendo isso com praticamente todas as pessoas da cidade, e aí a população, né, acaba se revoltando com o que tá acontecendo, não gosta do que tá acontecendo, e o livro vai se desenrolar em relação, né, a isso aí. Então eu achei essa história, assim, muito curiosa. Eu nunca tinha procurado sobre o que o Machado de Assis escrevia e eu não imaginava que o Machado de Assis tinha escrito coisas desse tipo. Então eu achei muito interessante e eu realmente gostei muito da leitura. Eu achei que seria uma leitura muito mais difícil do que ela realmente foi, porque ele foi um livro publicado em 1890, alguma coisa do tipo, agora eu não vou saber. Vai ficar aí aparecendo na tela, hein? Que eu vou procurar depois quando é que esse livro foi publicado pela primeira vez. E eu achei que o vocabulário seria muito difícil. Mas como eu li pelo Kindle, né, que a gente tem essa opção de dicionário, a gente consegue procurar, né, e pesquisar ali o que aquela palavra significa, se a gente não sabe, acho que foi melhor, assim, foi mais fácil. Porque realmente tinham coisas que eu não sabia o que significava. E tinham coisas que eu simplesmente deduzi o que era e não fiquei procurando. Mas é isso, assim, eu achei que seria muito mais difícil, assim. Foi bem fluido, foi bem rápido. É uma leitura que ao total eu acho que ela dá horas, assim, tipo, umas 3 horas no máximo, eu acho, pra tu ler o livro. Então eu li ele bem rápido, valeu o meu R$1,99 do Kindle Unlimited e me despertou então esse interesse de ler mais obras do Machado de Assis e mais literatura nacional, porque eu acho que, assim, é uma coisa que eu deixo a desejar. Então, pro próximo ano... Nem digo pro próximo ano, porque eu acho muita enrolação, né? Mas eu já fiz as minhas metas de leitura desse ano, né? No início do ano. E eu acabei não levando isso em consideração. Mas o Alienista, por exemplo, não tava nas minhas metas de leitura. E eu acabei lendo. Então, ao longo do ano, eu pretendo ir colocando alguns livros de literatura brasileira. E então, pro ano que vem, eu pretendo adicionar mais livros nacionais nas minhas metas de leitura. E é isso, achei uma leitura muito interessante, mas acabei dando nota 4 de 5, porque apesar de ser um clássico, apesar de ser muito bom, ser Machado de Assis não é uma leitura que mudou a minha vida, sabe? Foi divertido, foi interessante, mas não mudou a minha vida, então eu dei nota 4. E assim, então, finalizam as minhas leituras de fevereiro e agora a gente vai começar a falar das minhas leituras de março. Março foi um mês bem atípico porque eu comecei a fazer a leitura de 2 livros ao mesmo tempo, porque eu achei que isso me ajudaria a ler mais em menos tempo, né? Então, eu comecei a ler um livro no Kindle, que foi Filhos de Duna, que é a continuação de Duna, né? O filme lá com Timothée Chalamet. Então tem Duna, que é o primeiro livro, tem Messias de Duna, que eu já li também, e aí então tava faltando Filhos de Duna pra eu ler, é um livro que eu tava na minha lista, já na minha meta de leitura desse ano. E eu comecei a ler ele pelo Kindle, porque o Kindle é mais fácil, né? Quando eu saio e vou pra faculdade, eu só coloco ele ali na bolsa. Não gosto muito de ficar levando livro físico, assim, na bolsa, porque eu tenho medo de estragar. Só que eu não terminei a leitura de Filhos de Duna, então isso aí são considerações para um próximo vídeo.
E junto de Duna, eu comecei a ler também Americana, que vai ser o livro que eu vou falar no final do vídeo, que eu fiz a leitura dele majoritariamente em março, mas eu só finalizei a leitura mesmo nos primeiros dias de abril, então eu vou considerar ele como uma leitura de março. Então eu li, parece que eu li muito pouco em março, mas na verdade que eu li bastante, só que eu finalizei poucas coisas. Então agora falando das coisas que eu finalizei, começando por Nana 2, né? Eu comprei o volume 1 e o volume 2 juntos na pré-venda. E nesse volume, as nanas, elas vão finalmente se encontrar. E aí eu tava muito ansiosa por isso. Pelo que eu estava entendendo que a autora escreve no finalzinho, o primeiro volume de Nana, ele não necessariamente ele ia se tornar não ia ter continuação. Ia ser um volume único, onde ela ia contar a história de duas meninas com o mesmo nome. Essa daqui, então, é a outra Nana, aqui na capa. Aqui elas estão as duas juntas, então dá pra ver que elas são, apesar da minha luz horrorosa, dá pra ver que elas são bem diferentes. Então aqui, nesse volume, elas se encontram, a história delas vai se cruzar em Tóquio, porque elas não moram em Tóquio, então as duas vão se mudar e vão se encontrar nessa viagem pra Tóquio. E é muito interessante ver como elas são diferentes, mas o quanto elas são legais, sabe? O quanto elas vão se tornando amigas. E eu tô muito ansiosa pra ler o terceiro volume de Nana, pra ver como que o relacionamento delas vai se desenrolar. Eu já tenho o volume 13 e o volume 4, mas eu tô enrolando nessa leitura, apesar de eu estar curiosa. Mas eu vou fazer, provavelmente, aí nos próximos dias. Então esse daqui eu também dei 5 estrelas e eu realmente tô gostando muito dessa leitura. Acho que ela é uma leitura um pouquinho mais demorada do que outros mangás, porque como eu falei, ele tem bem mais texto. Mas os personagens são muito interessantes e são complexos. São pessoas, parecem pessoas de verdade, né? Não é aquela pataquada, assim, de shounen e histórias como Naruto, que tudo é muito fictício, assim, e absurdo, sabe? Aqui as coisas... E tem algumas coisas absurdas, até porque é um mangá bem antigo, né? Mas os personagens são mais complexos, sabe? Não é aquela coisa meio preto no branco, assim, tipo, esse cara é bom, esse cara é mau, esse cara é o vilão, esse cara é o herói. Então, acho que gosto mais desse tipo de obra. E aí, em março, eu recebi uma pré-venda e eu queria dizer pra vocês que eu entrei num grande esquema de pirâmide, que são as pré-vendas da Amazon. Eu meio que fiquei obcecada em comprar coisas em pré-venda, pela expectativa que tu fica em receber aquele produto em casa. E aí, eu comprei Fancy, que é uma HQ sobre esgrima. Sério, uma loucura. Essa edição que eu comprei, ela veio com brindes, aí ela veio com um marcador e veio com um pôster que está colado na minha parede, então eu não vou conseguir mostrar. E veio também um petzinho, que é aquelas coisas que a gente pode colocar em jaqueta, em jeans e passar o ferro e fica. Mas eu não vou colocar em lugar nenhum, né? Que é o logo da escola de esgrima onde acontece a história. Então, assim, os personagens principais é o Nicholas Cox, não sei como é que fala, que ele tá determinado a provar o valor dele no competitivo mundo da esgrima e conquistar um lugar entre as lendas do esporte, assim como o pai dele, a quem ele nunca conheceu. Mesmo que para isso ele tenha que enfrentar o seu próprio irmão e o misterioso Seiji Katayama. Então, na capa a gente tem o Seiji. E aí a gente vai ter a história, então, do Nicholas, que o pai dele teve ele fora do casamento, nunca assumiu ele, então ele tem, tipo, daddy issues seríssimos. E, sim, não sei se deu pra perceber, mas é uma HQ de gays, né? Gays que praticam esportes. E eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu achei muito bonita as cores da HQ, apesar do meu namorado ter achado muito estranho, por causa que é um papel fosco, né? Não é aqueles papéis de HQ que parece papel de revista, sabe? Que tem muita HQ que é assim. Mas eu vejo que tem muita HQ que é assim hoje em dia. E eu achei, assim, as cores muito bonitas. Mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque quando eu comprei, eu paguei R$50, né? Nessa edição que vinha com brindes. Mas a edição que vem sem os brindes, eu acho que ela custa cerca de R$45 na Amazon. Então não fazia tanta diferença. E eu realmente achei que ela ia ser mais grossa, porque eu tô acostumada com umas HQs de Heartstopper, né, que são grandes, são bem grossas, com bastante páginas. E aí eu fiquei bem chocada quando eu vi que Fancy era bem fininha.
E outra coisa que eu não gostei muito nessa... Essa HQ foi lançada pela editora Galera Record. Eu acho que eles tiveram algum erro aqui com o código do ISBN. É ISBN que fala? É. E aí eles colaram uma etiqueta por cima do código. E eu achei isso ruim, bem ruim. Mas tudo bem, relevei. E por que eu entrei no esquema de pirâmide? Porque Fence tem, tipo, muitas edições. E aí agora eu me ferrei. Porque agora eu quero saber a história, agora eu quero ter todas. E é isso, mas eu gostei muito. Eu achei que, assim, é puro suco da fanfic essa história. Não preciso falar muita coisa. E eu dou nota 5 de 5, porque muito bom. E por último, então, pra finalizar o mês de março, eu li Americana. Esse livro aqui, ele me foi emprestado pela minha amiga Isabela. Já fazia muito tempo. Na verdade, a Isabela emprestou esse livro pra minha mãe, eu acho que no meio do ano passado. Só que assim, gente, ele é muito grande. Ele é um livro de 520 páginas. Então, a minha mãe leu ele. E aí, eu falei pra Isabela, assim... Ai, amiga, ele vai ficar morando lá em casa por um tempo. Porque eu quero ler ele, mas eu não tava querendo ler ele no ano passado. Então, ele acabou se tornando uma meta de leitura agora pra esse ano. E aí, eu finalmente li Americana. Esse livro, ele vai falar sobre uma jovem nigeriana e dá pra ver que ele é muito inspirado na vida da autora, que é a Chimamanda. Então vai ser uma jovem nigeriana que ela vai para os Estados Unidos para estudar e é um livro que vai falar sobre raça, que vai ter muitas reflexões sobre como é ser negro na Nigéria e como é ser negro nos Estados Unidos. Então eu acho muito legal essa reflexão que ela faz no livro de que ela só vai aprender o que é raça quando ela vai nos Estados Unidos, porque na Nigéria a população é majoritariamente negra e quando ela vai para os Estados Unidos isso é muito diferente. Então ela é uma estrangeira e ela também é negra e ela precisa aprender a lidar com muitas coisas e muitas coisas cruéis, muito cruéis, assim, que deixam a gente um pouquinho atordoado em algumas partes do livro. Eu achei o livro muito bom, mas eu acho que ele tem algumas questões que ele poderia ser melhor. Primeiro, é que eu acho que ele é um livro muito grande, e ele é dividido em partes. Então, ele vai ter parte 1, parte 2, e cada dessas partes ele vai estar focado em contar uma história da vida da personagem principal, que é a Ifemelo, e também do namorado inicial dela no livro, que eles acabam não ficando eles não continuam namorando, mas ele continua fazendo parte do livro, que é o Obinze. Então vai falar sobre a vida deles dois. Primeiro na Nigéria, depois ela nos Estados Unidos, depois ele vai pra Inglaterra. Então ele é um livro que ele meio que, tipo, ele tá no presente, ele tá no passado. Eu gosto bastante desse tipo de livro, assim, que vai flutuando. Então ele é dividido em partes. O que me fez desgostar um pouco desse livro é quando ele chega na parte 4, porque eu acho que as 3 primeiras partes elas foram muito fluidas, eu tava muito interessada no livro, muito mais interessada do que eu achei que eu ia ficar, porque tanto a minha mãe, que tinha lido o livro, quanto a Isabela, que me emprestou o livro, tinham me dito que ele era um livro muito bom, mas que o final dele não era tão legal assim. Então eu já comecei a ler ele com o pé um pouco atrás. E eu tava gostando muito dele, eu tava muito impressionada. Quando eu tava lendo até a parte 3, eu tava convicta de que eu daria 5 estrelas pra ele. Só que quando começou a parte 4 do livro, eu acho que ele... Eu não sei, eu acho que a Chimamanda, ela se estendeu muito nessa parte que eu acho que não precisava. Porque nessa parte acaba ficando muito sobre reflexões e menos sobre a personagem, eu acho que isso ficou meio raso, assim, e eu não gostei muito. Porque a personagem, ela vai ter um blog, então tem muitas partes do livro onde são os textos supostamente publicados no blog. E essa parte 4 tem muito sobre isso. E acaba falando mais sobre outros personagens que estão na volta da personagem principal do que sobre a vida da personagem principal em si. E isso eu não gostei muito, porque a vida desses outros personagens, ela meio que só comenta, ela não se aprofunda nisso. Então eu não gostei muito dessa parte. Em relação ao final, pra contrariar a minha mãe e a Isabela, eu gostei bastante do final. Eu achei que ele seria diferente do que ele foi, mas eu gostei de como o livro terminou. Foi só essa parte 4 mesmo que eu acho que deu uma quebra aí na minha expectativa em relação ao livro, e eu acho que talvez ele pudesse ser um pouquinho menor, algumas partes poderiam não ter tantos detalhes, e outras partes eu gostaria de ter sabido mais, assim, da vida dos personagens,
Porque, por exemplo, ela vai para os Estados Unidos para estudar e eu gostaria de ter mais descrição sobre a vida dela na universidade, e isso o livro não traz muito pra gente. Então, foram essas as minhas leituras de fevereiro e março. Como vocês viram, eu não finalizei tantas coisas, eu li bastante HQ e mangá, principalmente mangá, mas eu fico feliz por causa que era um objetivo desse ano também, que era estar voltando ao meu hábito de leitura de mangá e conseguir ler livros bem grandes, né, como Americana, e finalizei Harry Potter aí com as suas mais de 700 páginas. Então, acho que pra mim foram 2 meses de boas leituras, mas não tiveram muitos favoritos. Em janeiro, eu acho que tiveram mais favoritos e mais leituras 5 estrelas. E agora, nesses meses, tiveram leituras mais medianas, mas que foram muito boas. Não teve nada que eu tenha lido, que eu tenha dito, ah, foi horrível, perdi meu tempo lendo. Então, acho que foram boas leituras e acho que é isso. Então, a gente se encontra nos próximos vídeos e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar comentário, de deixar like, de se inscrever, se tu ainda não for inscrito. E principalmente para ficar ligado aí nas atualizações da nossa nova cachorra, que a gente adotou hoje. Meus pais adotaram hoje, assim, no meio do meu vídeo. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.